algum tempo eu comentei em um dos vídeos aqui do canal que alguns pais, eles criam seus filhos e agem como se quisessem que os filhos fossem verdadeiros robôs. Um amigo conversando comigo sobre esse vídeo me deu a sugestão de deixar mais claro o que eu quis dizer com esta figura de linguagem do robô. Então, resolvi gravar o vídeo de hoje para falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, existem pais que eles dizem não para absolutamente tudo que a criança faz. Não pode isso, não pode aquilo, não pode correr, não pode pular, não pode subir em cima do sofá, não pode falar alto, não pode fazer nada. Tudo que a criança faz, parece que os pais encontram um problema, um defeito, algo para reclamar. Se a criança pede, por exemplo, para sair para brincar no quintal, hoje não pode porque está muito sol, amanhã não pode porque está frio, no outro dia não pode porque está chovendo. São pais que botam muitas limitações e cercam as crianças de nãos desnecessários e como se desejassem que elas ficassem sempre quietinhas, silentes, sentadinhas, fazendo uma coisa ali, sem incomodar, sem precisar deles. E geralmente isso acontece com pais que estão estressados, que estão impacientes, que estão cansados, que estão muito atarefados. Em função dessas ansiedades, desse estresse, dessas ocupações, eles acabam não sabendo manejar a criança nas suas necessidades e nas suas atividades e tem essas reações que sugerem que eles esperam que os seus filhos ajam ou agissem como verdadeiros robôs. É claro que se nós conversarmos com um pai ou uma mãe desses que costumam botar tantos nãos em torno da criança, nós provavelmente ou muito dificilmente ouviremos eles dizerem que sim, eles querem que as crianças ajam como robôs. Racionalmente, a maior parte dos pais eu acredito que diriam que não, que na verdade eles só estão cuidando para educar, para botar limites. Mas o que as ações deles revelam em momentos em que eles estão estressados, cansados, ocupados, é exatamente isso, que eles gostariam muito que a criança ficasse quietinha, como se fosse um robozinho, como se fosse um bonequinho, não incomodasse, não agisse como criança. Porque criança se mexe, criança faz barulho, criança brinca, pula. Criança tem necessidade de chamar a nossa atenção, solicitando, demandando coisa de nós, então eles nos interrompem. E se os pais, eles não sabem lidar com isso, eles acabam agindo como se desejassem então que os seus filhos ficassem inertes. Bom, isso é o que eu quis falar, isso é o que eu quis dizer quando falei sobre pais que gostariam que seus filhos fossem como robôs. E aí eu faço uma pergunta a você que está me ouvindo. Você conhece alguém que é adulto e que se você chama para sair, a pessoa diz assim, ah não, hoje está muito quente. Aí se você chama para sair outro dia, ah não, está muito frio. E aí você chama num outro dia, não vai porque está chovendo. Você consegue ver uma conexão entre esse tipo de adulto e o tipo de criança que eu estava citando agora há pouco, que os pais dizem que não pode ir no quintal porque está frio, porque está chovendo, porque está quente? Muitos adultos, eles crescem sem saber fazer escolhas ou sendo seres humanos mais inertes mesmo, pouco ativos, porque desde pequenos eles foram podados de se mover, de fazer aquilo que era próprio da sua fase do desenvolvimento, de explorar o mundo ao seu redor. Então, quando eles crescem, eles simplesmente não têm o hábito de fazer algumas coisas, eles aprenderam a ficar sempre na mesma coisa e num mundo muito restrito. E é assim que eles são na vida adulta. Claro que existem outras coisas, traumas, uma série de outras experiências na vida que também podem levar a pessoa a desenvolver esse tipo de hábito. Mas muitas vezes, se não a maior parte das vezes, aquilo que nós carregamos tem a ver com aquilo que nos foi ensinado pelos nossos pais ou pelos educadores que estavam ao nosso lado quando nós éramos crianças. Então nós precisamos cuidar para não engessar as crianças, de modo que elas venham se tornar adultos que não saibam fazer escolhas, porque sempre ouviram não e o outro escolhia por ele o que fazer e o que não fazer, não sabia ele mesmo escolher, ou que não se movam, não tomem atitudes, não tenham iniciativas, porque quando tentavam fazer alguma coisa por iniciativa própria, eles ouviam não faça isso, não faça aquilo, só podia fazer aquilo que era uma ordem que tinha sido dada. Nós precisamos cuidar para não criar crianças desta forma que se tornarão adultos assim no futuro. Eu encontro muitos adultos desse tipo na clínica, me procuram, Karine, eu não sei tomar decisões, porque sempre os meus pais decidiram por mim. Karine, eu não tenho proatividade, eu não tenho iniciativa, sabe por quê? Porque sempre eu fazia aquilo que me mandavam.
nunca teve a oportunidade de iniciar uma coisa por conta própria e de permitirem que fosse até o fim com aquilo. Nós inclusive falaremos mais sobre isso numa outra oportunidade. Então precisamos cuidar para não fazer com que os nossos filhos se tornem esses adultos. E algumas pessoas, elas podem entender mal o que eu estou dizendo e pensar que algumas restrições que a gente coloca para as crianças estão dentro disso que eu estou falando, que é criar filhos robôs. E aí eu vou deixar claro algo aqui. Eu tenho um filho de 2 anos, vocês já ouviram muito falar dele aqui, eu falo constantemente dele. Ele não assiste televisão, ele não come alimentos de origem animal, ele não pode subir no sofá com os calçados dele no pé, ele não assiste DVD de desenho animado, de nenhum tipo de programinha de televisão. Ele não tem autorização para usar joguinhos no celular, então ele não usa jogos em celular, mal usa celular, ele vê o celular mais como um telefone e como um lugar onde a gente tira fotos. É para isso que serve o celular para ele. E algumas pessoas olham assim o Ben, que não pode fazer isso, não vive como as outras crianças, que assistem e comem diversas coisas, que brincam de alguns brinquedos que eu jamais daria para ele, e pensam: uau, esse menino é cheio de restrições, coitado, não tem liberdade. Mas se vocês que me acompanham aqui observam bem as minhas postagens, o Ben, ele tem experiências riquíssimas na vida dele, ele faz coisas muito legais, ele já plantou um milharal, ele já colheu do próprio milho que ele plantou, ele tem muita iniciativa própria, ele faz coisas por conta dele mesmo, ele cria, ele inventa, ele já visitou exposições, ele tem uma riqueza de oportunidades e de atividades que me fazem pensar que ele não está um robô, muito menos uma criança muito restrita. Apesar de ele ter muitas restrições, sim, porque é o nosso estilo de vida, é o que nós escolhemos para a nossa família, ele não é uma criança restrita, muito menos um robô. Ele é uma criança livre, uma criança saudável, uma criança feliz e uma criança muito educada, porque ele tem muitas oportunidades ao seu redor também. E às vezes as pessoas que estão de fora observando e que não vivem esse estilo de vida mais restrito como nós vivemos, podem achar que o fato de ele não comer doces, nunca ter chupado um pirulito, seja uma restrição tremenda, ou então de ele não assistir televisão, seja um exagero da nossa parte. Mas não é. Então, se você é tentado a pensar que um amigo seu, alguém que você conhece, educa os filhos com restrições, porque tem em vista valores que deseja desenvolver na criança e essas restrições têm por objetivo desenvolver esses valores, não ceda à tentação de julgar esses pais como pais que querem criar robôs. Robôs são coisas que não têm iniciativa própria, que funcionam sempre de forma mecânica, e é disso que nós estamos falando aqui, que precisamos evitar. Precisamos criar crianças para as quais, quando a gente diga não, esse não tenha fundamento. Quando a gente dê uma ordem, essa ordem tenha um fundamento, que a criança compreenda a dinâmica da vida e o porquê de fazer ou não fazer as coisas. Lá no portal Pequenina Luz nós temos alguns minicurso de gerenciamento do estresse para pais, inteligência emocional para pais, como desenvolver as inteligências múltiplas nos seus filhos utilizando a Bíblia, as atividades cotidianas e a natureza. Tem minicurso lá sobre como modificar o comportamento das crianças. Todos esses minicursos têm como objetivo dar ferramentas aos pais para que eles saibam manejar a disciplina e a educação dos filhos sem criar crianças robôs, por mais que eles coloquem restrições na vida dos seus filhos para desenvolver neles valores específicos. Se você deseja conhecer mais os nossos minicursos e auxiliar o seu filho a se desenvolver de forma tremenda nessa terra e principalmente para o reino de Deus, acesse o nosso portal pequeninaluz.com, conheça o nosso material e leve no seu coração isso, de que as restrições em si não são um problema. O problema é quando nós criamos uma série de restrições em torno da criança, sem fundamentação e impossibilitando ela de se desenvolver naquilo que seria normal, natural, naquela fase do seu desenvolvimento. Eu espero que tenha ficado claro para vocês o que nós falamos e qualquer dúvida que vocês tenham sobre aquilo que nós temos gravado aqui, mandem para mim que eu posso gravar novos vídeos explicando com mais detalhes aquilo que tenho falado. Um abraço e que Deus abençoe o seu lar.